esquerda que foi censurado pela direita? Eu há pouco tempo vi um post no Público que era sobre a Mariana Mortágua deixar de ser líder do Bloco de Esquerda e toda a gente estava tipo, aleluia! Sim, mas ela foi censurada? Vamos pôr as coisas em níveis diferentes. A Mariana Mortágua abdicou do cargo de deputado. O Charlie Kirk foi assassinado e as pessoas festejaram. Não. Porquê? Tu achas que é bom? Calma, então você Tu achas achou que é bom? normal alguém festejar a morte de alguém? Pensar a morte? Alguém? Mas fala, Festejar a morte de ninguém é bom. De um lado ou do outro. Mas tu disseste, sabes porquê? Ou seja, há justificação. Não há justificação. Não, desculpa, Fala. eu enganei. Mas a cena do Charlie Kirk, que eu achei mal de censurar a morte de alguém, mas agora as pessoas estarem a dizer, não sei o quê, coitado. Tipo, vocês viram os debates dele? Ele não quer saber, ele não sabe o que é tipo, ter empatia por alguém. As pessoas agora estão a ter empatia por um fascista que nem. Por que o Charlie Kirk era fascista? Ele era contra o aborto, ele defendia. Isso é ser E o que é o fascismo? O fascismo só existiu na Itália. Só existiu na Itália. Sim. Na Alemanha houve nazismo, na Itália houve fascismo, em Portugal houve salazarismo, é tudo diferente. O que é fascismo? Olha, eu tenho exemplo. Não, o Salazar não é fascista. Salazar não era fascista. Então era o quê? Era um regime autoritário e ditatorial, não é fascismo. Olha, por exemplo, a União Soviética. A União Soviética teve um regime ditatorial. Era fascismo? Não, era comunismo. Há diferentes tipos de regimes ditatoriais. O que tu estás a dizer é que a liberdade de expressão tem limites, não é? E isso eu concordo contigo, porque a liberdade de expressão está no artigo 37 da Constituição, não é um direito absoluto. O problema é que nós somos censurados, imagina, basta dizer que sou de direita, que eu já sou fascista, sou tudo e mais alguma coisa, ou seja, eu nem sequer tenho a liberdade de começar a falar para dar sequer uma opinião, para depois sim aí me censurarem se eu atingisse, lá está, esses limites. O problema é esse. Estou aqui em Portugal. Quando tu assumes conservador de direita, tu acabas sempre por ser censurado nas redes sociais. Eu já fui vítima de ameaças de morte, ameaças de violação, só porque simplesmente disse a minha opinião. Estás a perceber? Isso é uma coisa que acontece muito aqui em Portugal. Nos canais televisivos, tu acabas por ver uma parcialidade. Tu acabas por ver os comentadores apenas de um lado, não consegues ver o outro. Isso acaba por ser também um tipo de censura porque não há divergência de opinião. Mas você não acha que também houve, e há também, por exemplo, das redes sociais? Eu trabalho especificamente na parte de redes sociais do coletivo que faz parte dos trabalhadores. A gente postou um vídeo, estando na manifestação. Estamos aqui na manifestação. A gente poderia ter falado, mas a gente nem falou. Quantidade e, assim, pessoas que estavam na bio do Instagram, de direita, família, conservadorismo, não sei o que lá. Nossa, eu espero que você seja... porque você merece, não sei o quê. Isso exatamente é igualmente errado, mas repara numa diferença, vocês não foram presos, pai não. E foram condenados a 14 nem 15 anos de prisão por fazerem essa manifestação, pai não. Mas quem foi condenado? Jair Bolsonaro e os... Mas por estar numa manifestação? Eles devem ter uma manifestação, por isso que foi um golpe de Estado. Estás a ver a diferença? Muitas das penas são muito mais até mesmo para o lado dos conservadores do que para o lado da esquerda. A vocês não precisa acontecer nada, foram os comentários, não somente são os comentários disso, mas já houve várias vezes que não nos deixaram sequer ter manifestações, nem sequer nos deixaram poder estar num espaço público da nossa opinião. Já Mas quem não deixou? Câmaras municipais, várias vezes isso aconteceu. Vamos lá dar um exemplo. Você falou que estava na manifestação, você fez a manifestação, postou nas redes sociais, você não foi presa, você está aqui presente hoje conversando com a gente, correto? Ou não? Você foi presa? Acho que não. Nós temos inúmeros exemplos. Vou dar um exemplo. Um jovem que estava fazendo um trabalho como o nosso assim, de debates mesmo. Chegou a PSP lá, tirou o jovem, prendeu ele. Ele fez esse evento de um Change My Mind também. Foi preso a segunda vez quando ele estava em cartaz no Martim Muniz, falando sobre a substituição populacional que acontece em Portugal. Foi preso também. Então, em inúmeros casos, com vocês na manifestação não aconteceu nada disso. Você pega um povo que não se reproduz. Essa é uma cultura que vem de fora, que se reproduz. Por exemplo, nos tempos islâmicos. Logo, esse povo será substituído com o longo do tempo. É simples, é matemática. Ou não? Você é brasileiro. Mas eu não nego que existe uma substituição populacional face às outras culturas. Ou eu nego? Mas Eu seria hipócrita de negar algo. Você acha que não é ruim por você ser brasileiro e por as outras pessoas serem islâmicas? A gente não prega literalmente morte aos infiéis da nossa religião. Mas você entendeu a questão islâmica e a outra imigração? A questão islâmica... É porque não faz sentido, porque tecnicamente
basicamente todos os imigrantes são iguais. Se a gente for pensar nisso, os portugueses... Não são. Não os são. portugueses não gostam do brasileiro, porque a gente Não, fala, eu tô no meio de três portugueses aqui. eu aqui, gente, eu cheguei em Portugal, cheguei há 2 meses, a quantidade de assédio que eu não sofri com você brasileiro. Eu não sofri nenhum, tô aqui há 3 anos. É que esse é homem. Não, é que como eu pego uma mulher. Ah, minha irmã não tá aqui, uma pena. Se ela tivesse. Olha uma coisa, tu não achas que o assédio, na verdade, isso nem é argumentinho, porque repara, o assédio também são coisas que acontecem em todo lado. Se vai só para o Brasil, parece a mesma coisa. Não, mas é por eu ser brasileiro. Ah, é, eu sei Pegar ela e falar, não, sei que você gosta de ser brasileiro. Juro por Mas Deus, isso é errado, nós os imigrantes não são compatíveis. Lamento, não são. As culturas são completamente incompatíveis. são diferentes. As culturas, eu acabei de dizer. Os islâmicos seguem a lei da Sharia. Sabes o que é a Sharia? Pronto. Na Sharia, tal como o Common Law dos ingleses, tem uma regra que nós não temos no nosso direito civil português, que é: o islâmico leva a sua lei consigo para qualquer lugar. Isso quer dizer que ele deve impor, ele está aconselhado pela lei Sharia a impor a sua lei nos outros países, a impor a sua religião nos outros. Porque os cristãos não fizeram exatamente a mesma coisa. Neste momento, nós estamos a argumentar o que está a acontecer agora. Um dia, por acaso, adorava argumentar sobre essa questão das cruzadas e, é verdade, já houve perseguição de todas as religiões. Aqui a questão é que, hoje em dia, o perigo atual e aquilo que é preached, ou seja, aquilo que é pregado, Sim. por parte dos cristãos não é perseguição. Hoje em dia os cristãos não pregam perseguição, não pregam inquisição. Mas os islâmicos perseguem. Na Nigéria há cristãos a morrer todos os dias. Milhares de cristãos, centenas de cristãos. Hoje em dia os cristãos não andam a matar as pessoas. Não andam, isso não é verdade. E a lei Sharia impõe isso. E as pessoas vêm para cá com a sua lei da Sharia e impõem a lei nos outros. No início, quando tu chegaste, e já agora obrigado por teres vindo aqui, é uma boa iniciativa. Quando tu chegaste cá, tu disseste que normalmente são os regimes de direita que impõem a censura. Normalmente, historicamente, a direita tem se colocado num sentido muito mais impositivo. Isso é completamente falso. Mas eu não O que tu disseste isso inicialmente. A verdade, historicamente, se nós avaliarmos com bons olhos os factos, nós acabamos por ver que, na verdade, não tem nada a ver com esquerda ou direita. Os regimes totalitários impõem censura, seja eles maoísmo, seja isto soviético, seja fascismo, seja nazismo. Todos os regimes totalitários impõem censura, independentemente de ser direita ou de esquerda. Então, não é verdade que os regimes de direita maioritariamente impõem censura aos outros. Não. Os regimes totalitários, direita ou esquerda, impõem censura. Pessoal, batem palma, por favor, ou não? Batem palma para ela. Obrigado. Mas o que nós estamos aqui a debater não é que estamos numa censura, é que estamos numa censura disfarçada. E o método... Não, é assim, estão-se a rir, mas é diferente. Porque, aliás, ainda é pior. Porque uma censura no papel, na Constituição, nós podemos chegar lá, é um problema e vamos mudar. Agora, estamos numa censura disfarçada, ou seja, ainda é mais difícil nós temos de fazer estas coisas para mostrar que estamos numa censura. Está entranhado nas universidades, nas redes sociais, principalmente na televisão. Se censura, vocês estariam aqui, já teriam quebrado tudo e prendido todo mundo. Mas é uma censura disfarçada. É uma censura que, apesar de ser indireta, tem causas diretas. Você está no espaço público expondo sua ideia. Isso é o principal. Sim, mas nós temos vários casos em Portugal. Por exemplo, Manuela Moura Guedes é uma jornalista que ela, por questões públicas, foi afastada, simplesmente. Temos, por exemplo, a atriz Maria Vieira, se não me engano. Assim que ela revelou que era uma mulher de direita, todos os programas que ela tinha na SIC foram apagados. Ela nunca mais voltou a ser chamada para a televisão. O segundo maior partido de Portugal foi censurado pela Associação de Estudantes. Exatamente. Não convidaram por... nós não vamos convidar. Mas isso não é. Vocês são... Não, é censura. Como não? Você convida todos os outros para um debate democrático e não convida um único partido. Com o argumento de que eles são autoritários. Mas se eu faço meu aniversário, eu não tenho que convidar todo mundo. Não, calma lá. Mas tu fazes parte da Associação Académica de Coimbra, representas esses estudantes, se convém, Exato. se vais dizer que vais convidar todos, convidar mesmo todos, não é? Eleja sim e convide quem você achar melhor. É representação. Não funciona assim. Exatamente. O órgão que representa os estudantes deveria representar todos os estudantes. E não apenas alguns, não de esquerda, não de direita, todos os estudantes. Isto não acontece com a esquerda. Não acontece. Cá em Portugal não acontece. Eu quero que me digam, digam um movimento de esquerda que veio aqui e não autorizaram a estar cá, ou a polícia tirou daqui à força. Digam-me um movimento de esquerda, uma pessoa de esquerda que esteve aqui a protestar e que foi retirada. Se me disserem um, eu agradeço.
Obrigado pela ofensa, muito obrigado. Tu és um indivíduo muito inteligente, eu amo-te muito, sou cristão, obrigado, ok? Ok? Deus te abençoe. Se eu sou burro, ainda bem é a tua opinião. Agora você vai perceber o que é censura disfarçada. Ela deu a opinião dela e estavam comemorando o assassinato de Charlie Kirk na sala de aula dela. A professora falou, olha, ainda bem que aquele fascista foi morto. Ela deu a opinião dela, logo todos ao redor dela começaram a olhar a cara feia pra ela e mandaram ela se calar. Isso não é censura disfarçada, eu não sei o que é. Eu não acho que isso seja censura. Não é. Mano, acho que as pessoas reagem àquilo que é dito de uma forma diferente. Isso significa apenas que uma maioria de pessoas não concordam com essa opinião. E eu acho perfeitamente normal cada professor, e particularmente o Direito, que é um curso, é uma disciplina que de facto é jurídica, mas nós no Direito não aprendemos apenas os códigos. E todos os códigos, tudo aquilo que nós estudamos, tem um contexto histórico, cultural, sociológico próprio. E cada professor desenvolve o conteúdo que leciona e olha para o Direito com uma perspectiva própria e diferenciada. Todo tipo de celebração da morte de alguém é errado. Todo tipo. Eu também disse que era certo. Claro, tudo bem. Eu não estou a dizer que tu disseste que era certo, eu estou a dizer a minha opinião, está bem? Agora vou comentar aqui uma questão que tu estás a dizer. Tu estás a dizer que não vês provas da censura, por exemplo, no caso universitário, por parte de jovens conservadores, de direita, liberais e como que for. Gostava de convidar a Bia para falar da experiência dela, que ela tem medo de ser afetada nas suas notas, na sua universidade, nos seus estudos, só porque é de direita. Ela até nem posta os conteúdos dela na página dela. Uma das minhas professoras foi ministra na altura de Pedrógão Grande, em 2017. A primeira coisa que me disseram, quando eu entrei na sala de aula, os meus colegas, os que se dão bem comigo, sabem que eu sou do Chega. Mal eu entrei na sala, a primeira coisa que me disseram foi: ó Rubem, e atenção, eles não são do Chega, são meus amigos. Rubem, tem cuidado com o que dizes, que esta ministra foi da altura. Mas quem é que disse isso? Quem é que me disse isso? Disseram os meus amigos, informaram. Agora, se tu disseres cegamente que nós não temos censura na universidade, quando somos de um certo partido, claro que temos. Há professores em todo o lado, em todos os cursos, que já foram ministros, que já foram secretários, que já foram diretores da Direção-Geral, não importa de que partido é, que automaticamente, ao verem que um aluno é de um certo partido ou tem uma ideologia contrária, ou afasta-se emocionalmente da pessoa, ou até tem rancor da pessoa, e tanto que chegou ao ponto de me dizerem a mim. Eu tenho, por exemplo, nas minhas aulas de Direito Penal, já tive mais de um caso prático a dizer que o Chega devia ser ilegalizado. Eu acho que isso não é normal, porque assim, os professores têm de ser imparciais. Porquê é que eles não escolhem outro partido? Ok, porque têm as suas ideias, tudo bem, e ok, eu já estou a ver que tu estás a concordar, se calhar, com a legalização do partido. Não, mas a pergunta era se aquilo não afirmava que o Chega devia ser legalizado. Era um caso prático sobre se devia ou não. Exatamente. Era discutir abertamente, exatamente então, isso. É uma discussão. O problema é que sim, tudo bem, é isso que nós queremos. O problema é que o tema é logo Chega, e o problema é que quando eu discuto a favor disso, vejo os olhares de reprovação, vejo tudo, vejo a minha nota a descer. E o problema é que para vocês é brilhos, purpurinas, unicórnios, arco-íris e está tudo muito fixe. Vocês não sentem essa censura precisamente porque não é contra vocês. Eu não acho que seja mas olha, nem isto também, borboletas, nem cor-de-rosas. ok, é uma expressão. Isto também depende muito de que curso é que tu estejas. Direito. Estás a tirar direito e não sentes isso. Porque és de esquerda. Não. Porque és de esquerda, se não sentias. Primeiro, em termos já houve professores já avisaram-me que se eu queria acabar o curso, era melhor que eu não pusesse nada do Chega nas redes sociais, e isto não é normal. Eu não acho que, não estou a dizer que concordo com atitudes que determinado professor toma ou não, mas não acho que isso seja uma censura sistémica. Acho que determinado professor pode ou não. Por que não questionamos sobre a legalidade então, do Partido Comunista, então? Por que isso é sequer um tema para estar a dar em não? Acho que é completamente diferente falarmos da legalização do Partido Comunista ou do Chega. É totalmente diferente. Porque a Constituição proíbe o fascismo. Ou não? Proíbe ou não? Vamos lá, o que é o fascismo então? Tipo, uma doutora minha daqui da faculdade para mim disse-me assim: a tua opinião não pode ser válida porque o grau de não para todos. E eu assumo do partido que sou, nas redes sociais também, inclusive fui candidata a deputada pela lista do Porto, e portanto, eu não duvido nada que isso tenha acontecido por terem visto a minha cara não sei onde. Agora, achas isso normal? Uma pessoa já desse partido dizer isso? Diz-me, achas? É sobre isso que é censura disfarçada. É certas pessoas
esquerda ou direita, não importa, aqui neste conselho, é a mesma parte da censura expressada, tu estás no teu contexto, na tua universidade, e virarem-se para ti e dizerem estes tipos de coisas. Ou direm do género, olha, até te vou dizer aqui uma coisa, eu também concordo com as coisas que tu dizes, mas nem não posso por ser professor de não sei do quê. Até não para eles. Até mesmo questão de empregos isso acontece, nem só sobre universidades. Há doutores, professores doutores, e muito bem, cada um tem a sua opinião. Exatamente, E manifesta-me. achas normal E estarem ninguém a é dizer censurado. uma coisa Não dessas? acho que professores que têm essa opinião são censurados. Esquerda ou direita, achas normal isso acontecer? Exato. Mas é isso a censura expressada, mas achas lá. Mas existe então. Seja de um lado ou seja do outro. Conseguimos chegar a uma Mas é normal, repara, é normal porque vocês também são diferentes dos outros. Portanto, é normal que aconteça mais com vocês. Na minha opinião, Tu achas que é normal haver mais censura de um lado do que do outro? tendo em conta Eu que não acho que é vocês normal. dizem, não é censura. Não Então é censura. o quê? Isso não é censura, é discórdia. Então é o quê? Se não é censura, qual é que é a palavra que tu dizes? Qual é a palavra que define? Qual é a palavra? Precisamente no quadro da liberdade, as pessoas discordam de vocês. E se calhar se discordam de vocês, É o quê? É a discriminação negativa? Falamos tanto a positiva, é o quê? É opinião. É que se não é censura, vais-me dizer que é o quê? Desculpa, o facto de eu não poder dar a minha opinião não é só na universidade, não é só na universidade. posso falar? Claro que podes, mas tu já falaste muito e estou a tentar dizer algo, a sério. Os professores, os diretores, todas as pessoas que estão no sistema de educação entram de uma maneira. Qual é que é a maneira que essas pessoas entram? Principalmente os diretores. Eu vou-te dar um exemplo. Olha, podes ir pesquisar, Câmara de Louros, temos um assessor chamado Nuno Marcelino. O Nuno Marcelino foi diretor da Escola de Pelos Coxos e atualmente é assessor do Partido Socialista, de Ricardo Leão. Estas pessoas começam no fundo, afiliam-se a um partido, têm cartão partidário e mais à frente chegam a diretores. Isto acontece à censura. E a censura não é, desculpa, a censura não é diminuir a nota, não. A censura é eu não querer escrever porque tenho medo de diminuir a nota. Porque não, baixar a nota não é uma censura, não, é uma represália. E a represália causa o quê? Censura. Censura disfarçada. É isso? Opa, eu nem tinha nada a acrescentar exatamente isso, mas aquela parte estás a falar sobre começar em baixo, claro que na Universidade de Coimbra tens aqui pessoas fascistas, portanto, isso é o que há aqui. Isso é. Já nem sei o que é que ia dizer, mas ia dizer alguma Mas a coisa. censura acontece em ambos os lados. Muito bem. Exatamente, mas isso... A partir do momento da discórdia, tu referiste- refere-se a censura a partir do momento em que é Exato, mas tu referiste a tua posição pessoal, certo? Claro. Acho que ninguém aqui, independentemente do quadro político que tenha, vai discordar daquilo que tu disseste. Vai assumir isso. Ótimo. Muito bem. Mas isso acontece com pessoas de esquerda, de centro e de direita. concordar que existe de facto censura. Mas isso acontece com toda a gente. Vocês não são especiais por isso. Mas diz-me uma coisa, mas porque, vamos só, porque é para tentar pormos os pontos nos is. Vamos fazer uma sucessão de pensamentos. Porquê que acontece? Acontece porque, em primeiro lugar, nós somos todos humanos. E eu não estou a justificar... Estás a referir não aos estou a justificar, professores, não é? Não estou a justificar o que te aconteceu. Claro, mas estás a referir aos professores. Os professores são os humanos, certo? Acho que sim, não é? Claro. Não estou a discordar. Estou a tentar entender o teu... Então, estás-me a dizer, os professores são todos humanos, então é normal acontecer. Ok. Agora diz-me, se todos os professores são humanos, e é óbvio, não estou a dizer que não, ok? Estou a fazer uma linha de raciocínio. Se todos os professores são humanos e tendem a cometer erros e tendem a ter o seu juízo de valor, então, se nós tivermos uma comunidade de professores maioritariamente de esquerda, e eles são humanos, então maioritariamente irá haver censura a quem? Tu estás a partir de um contexto teórico para chegar a uma conclusão. Mas os professores não são maioritariamente de esquerda? Qual é a estatística que diz isso? Chama-os todos aqui e vamos perguntar os... Olha, vamos fazer uma fila de professores e perguntar os partidos todos deles. Vamos ver. PS. Ministros, secretários, que falaram. As pessoas têm a opinião política que quiserem. Pronto. E o que importa é que, independentemente da opinião política que tenham, consigam conviver. E acho que isso é que faz parte do envolvimento comunitário e conseguimos conviver uns com os outros. Certo? Mas não podem também falar da censura quando vocês, sim, também censuram muito o outro lado. Quem? Sim. 10 exemplos práticos disso. Podemos falar, por exemplo, do Centro de Estudos Sociais, aqui de Coimbra, que é alvo sempre de críticas constantes por parte do Partido Chega, porque é um estudo de estudos sociais, e lá por estudar causas sociais, que, na minha opinião, vocês não gostam muito, vocês colocam-me sempre de parte e desejam acabar com o Centro de Estudos Sociais porque estuda causas sociais, mas vocês assumem que, porque estuda causas sociais, são de esquerda. Sim, ou seja, um Centro de Estudos Sociais, não sei se vocês têm alguma métrica ou um termómetro para medir pessoas de esquerda,
Mas vocês acham que as pessoas devem ser canceladas por essa produção? A pergunta foi, me dê um exemplo prático do Chega Já dei? censurar isso. Acabei de dizer. Aonde o Chega censurou isso? Acabei de dizer. Aonde o Chega censurou? Onde censura isso? Jesus. Primeiramente, a frase foi: vós censura. Nós aqui estamos com uma Sim, eu disse o Partido Chega. Eu disse o Partido Chega. Chega. Percebes? Mas a partir do momento, estás a dar esse exemplo, eu vou dar outro. Muito simples, muito simples. Até porque eu nem tenho visão dessa parte do 6, nada disso, como eu influência no Chega de Coimbra, é no outro lado. Aqui a questão é: tu tens aqui uma associação de Coimbra que decidiu, por ser muito democrática, excluir o Partido Chega quando é a segunda força política para fora das legislativas. O que é isso? Dá-me um exemplo que isso não é censura, então. Eu não acho que isso seja censura. Ah, não é censura. Não. Estás a convidar todos os partidos. Na minha opinião, não. Para ouvir todos, somos propostas, acho que tem na altura sobre a habitação, se não estou em erro. Mas no sentido democrático, não vamos convidar os outros. A segunda força Lá política, está. votado por 1,3 milhões, queres falar de Chega? Então, Quero. mostra fatos. Adoro. Então siga. Só fala do Partido Socialista também. Ou não, adoro também. A Associação Académica de Coimbra foi eleita pelos estudantes, certo? Tem um determinado quadro político. Ou seja, Aí tem quadro político. a Associação Académica de Coimbra tem um programa. Tem um programa, certo? Os estudantes elegeram a Associação Académica de Coimbra. E a Associação Académica de Coimbra, no âmbito da sua liberdade, convida quem quiser para desenvolver E o aqueles seu alunos que são do projeto. Chega e também não estão a sentir representados na Associação Académica de Coimbra? Hã? Isso é censura? Não. Ah, não é? É o quadro da Então, mas liberdade também da Associação repara, mas Académica de também repara, Coimbra. não tem que Convidar quem para a quiser. Associação Académica E de Coimbra. primeiro, olha, eu não defino a democracia por haver uma maioria. Ou tu estás a justificar. Não defesa a democracia por ter uma maioria. Não é isso, não desvirtuas aquilo que eu estou a Não dizer. vais dizer isso? Não acabei de dizer isso, não é isso que eu quero dizer. O que eu estou a dizer é que um partido não é democrático, não se legitima democraticamente Ok. por ter uma maioria a votar nele, porque o Hitler também tinha muita gente e não era muito democrático. Mas é só que a Coimbra foi eleita pelos estudantes, certo? Tem que haver uma maioria, ou não? Representa. Tem que haver uma maioria ou não vai maioria? Estás a dizer que não é legítimo o partido Chega a ser Houve, mas democrático quando representa foi toda a gente. eleito, Mas quando foi representa. quem representa os portugueses. Isso é a questão. Estás a dizer que a Associação Académica de Coimbra foi eleita pelos estudantes, certo? Representa os estudantes. Teve que haver uma maioria. Certo? Certo, maioria. Então pronto, estás-me a dizer agora que um partido não consideras partido democrático só porque foi eleito pela maioria. Ou porque teve muitos votos. Foi o que tu disseste, sabe? É assim, eu não considero democrático quando o partido recebeu votos e não foi. E agora é assim na força política, pá, isso não é democracia porque teve uma maioria de votos. Então, se os portugueses que votaram no Chega, estás-me a dizer aqui que não pode ser considerado até um partido democrático, foi aquilo que disseste que tu não consideras um partido democrático, por muito que o pessoal tenha votado neles, então, aquilo que disseste, a Associação Académica de Coimbra representa os estudantes, quando foram eleitos pelos estudantes, também não pode ser. Mas há uma diferença substancial aí. Qual é que é a diferença? que Que não eles convido. são pessoas da JS e da JS, essa é a Não. diferença? Não, que eu não sou da JS. Não estou a dizer que tu és, mas a Associação Académica de Coimbra no fundo é. A diferença é que nunca ouvi nem a Associação Académica, nem qualquer instituição democrática desse tipo, dizer que não representa toda a gente. Mas é muito comum nós ouvirmos o Chega dizer que não representa toda a gente. Isso é falso. O Chega diz que não representa os portugueses. Que- Ponto. Representa Portugal e os Sim, portugueses. e diz que não representa quem está na prisão, nem quem Diz está que não não sei representa onde. quem está na prisão. Sim, não Que não representam os representa bandidos. quem está na Os prisão. bandidos, como vocês gostam de chamar, não é? Vocês dizem que não representam os Não é bandidos. criminoso? Tu O estás Chega a diz dizer que não, estás a dizer que não Alguém é. que está na prisão. Só estranho. Tu conotas uma pessoa como criminoso para a vida toda por estar na prisão? Tu conotas a dignidade de uma pessoa ou quem está na prisão como Mas eu criminoso pergunto alguma a vida daquela toda por ir na pessoa, é prisão? criminoso porque eu queria uma Não prisão. falamos em dignidade. E essa pessoa não merece ter uma tutela representativa como as outras. Tutela representativa. Então, da mesma forma que as pessoas também têm tutela representativa, então também os estudantes que votaram de facto para nós também têm tutela representativa de tudo. E eles são representados. Não São estão representados da forma representados, o que... partido não é chamado. Tens pessoas aqui que chegam. Estás a ver? Estás a contradizer? Não estou nada. Porque tu agora estás a dizer o segundo partido não é representado. Pronto, mas a Associação Académica de Coimbra... Convida quem Mas quer. imagina. Convida lá quem quer. Vamos só separar dois conceitos. Separa. Primeiro, tu estás a definir o Chega como não democrático. O Chega. Certo, certíssimo. É a tua opinião, não é verdade. Pronto. É a tua Dizer opinião. que o Chega não é democrático é a mesma coisa que dizer que este chão não é feito de calcário ou de pedra. Certeza. Está bem? Pronto. Agora vou dizer uma coisa. Se tu consideras o Chega não democrático, é a tua opinião e podes ser certíssimo, tudo bem. Agora, o voto, o procedimento de voto, foi democrático ou não? Foi. Então, se o processo foi democrático, então tu não achas que tem de haver representatividade? O Parlamento tem deputados do Chega, certo? Então tu achas, eu vou O concordar. Parlamento, porque é que uma associação estudantil não tem? Os estudantes não podem ser representados pelo partido que elegeram? Porque eu tenho, então estão-me a dizer que em Coimbra inteira, aqui neste espaço todo, não tem uma única pessoa do Chega? Olha, está aqui uma. Não. Então,
aqui está uma. Como é que disseram que não? Acabaram de dizer uma Mas a Associação mentira. Académica Acabaram de dizer algo que não é verdade. Associação E é nisso que a vossa ideologia se baseia. É dizer Estás-me a verdades. colocar uma opinião de outra pessoa. Vocês fazem lutas demagógicas, vocês simplesmente... Vocês fazem muita demagogia, desculpa. Mas continuando sobre a questão da censura. Se tu estás-me a dizer que a eleição foi democrática, não estamos a falar do Chega, a eleição foi democrática, então tem de haver representatividade em qualquer espaço. Tem de haver. Não pode, a não ser que seja, por exemplo, uma associação socialista. Uma associação socialista não tem de ter pessoas do Chega lá dentro. Mas uma associação estudantil tem de ter pessoas de todos. A associação académica, qualquer associação académica, não é o Parlamento. Ou seja, vocês... Mas representa os alunos. Exatamente, e representa os alunos. E quem é que está a representar a SAR? Acabaste de dizer. Quem é que está a representar a SAR? A Associação Académica... Quem é que está? A Associação Académica... Vai gritar com o outro, não tens o microfone, vai gritar com o outro. Estou a falar com ele. Estou a falar com o Nelson. Então, deixem-me bater respeitosamente com o Nelson. A Associação Académica de Coimbra também representa a Sara. Mas a partir do momento... Não representa. Não representa como? Então, não, Sara, calma aí. A partir do momento em que vocês decidem convidar certos tipos de partidos, não convidam toda a gente no vosso sentido democrático, quando eles forem eleitos também democraticamente, e estão a cantar... Mas isso é diferente. É diferente por É quê? diferente. Porque a Associação Académica de Coimbra representa-te em toda a sua atividade diária. Se a Associação Académica de Coimbra construir habitação, tu também poderás habitar nessa casa como qualquer pessoa. Logo nesse sentido, não há qualquer discriminação naquilo que são as funções da Associação Académica de Coimbra para com os estudantes, onde tu te incluís. Ou seja, nesse sentido, tu não és discriminada por ninguém. Mas é para dizer, e nos sentidos em que, de facto, a Associação Académica de Coimbra convida tudo e todos, menos aquilo para Mas isso é discutir as diferente, propostas. porque aí não- Mas para discutir essas propostas. Porque aí não se trata da Sara, aí trata-se do Partido que Chega. Aí trata-se do Partido que Chega. Mas as pessoas são votadas para o Parlamento, não são votadas para as associações de democracia é estudantes. sobre também todos. Pois é, mas exatamente, é para todos. Lá está. É para todos. Lá está, a Associação Académica de Coimbra representa todos. Eu não te quero interromper, desculpa. Eu quero dizer aqui uma mensagem a todos. Este rapaz aqui bateu palmas ao outro ter cuspido aqui. Até ali, viram, é nojento. Vocês viram que é nojento, isto não se faz. Exato. Este aqui bateu palmas. Isto não é censura disfarçada? Isto aqui não é correto. Nós queremos falar com mais pessoas. Nelson, faz uma declaração final. Nós queremos te bater palmas depois no fim, quando tu acabares. Mas vamos trocar de pessoa, porque pronto. Está bem. Diz-me. A Associação Académica de Coimbra representa todos os estudantes da Universidade de Coimbra por igual. E quando os representa na sua atividade, não olha claramente para a Sara, que é afiliada no Partido Chega, para A, para B ou para C. Todas as medidas que toma, quer que seja, por exemplo, pagarmos menos nas refeições sociais das cantinas, etc., são para todos. Nesse sentido, essas medidas não há vêm de qualquer distinção. Essas medidas vêm de onde? Vêm da Coimbra- cabeça de quem? A Associação Académica de Coimbra representa estatutariamente, legalmente, todos os estudantes da Mas vem de Universidade quem? Vem de quem? Vem de quem o quê? Quem é que representa as pessoas que estão na associação? Os estudantes. Todos. Não é isso que eu estou a perguntar. Quem é que os representa, os estudantes? A Associação Académica de Coimbra. Pronto. Eu sou lá dentro. E diz-me uma coisa, as pessoas que estão lá dentro têm ideias ou não têm ideias? Tem ideias, claramente. Pronto. E se essas ideias, nenhuma delas vai de acordo com, por exemplo, 5% dos alunos que estão cá, para mim 5 já é muito. Para mim 5 já, pelo menos uma pessoa tem que estar lá a defendê-las. Se não representa as ideias de 10%, 20% das pessoas, então não está a ser democrático, ok? Vamos trocar de pessoa. Vamos trocar de pessoa. Então, parabéns ao Nelson, pessoal, batam palmas. Olá, tudo bem? Chamo Ruben, como é que te chamas? Rafael, prazer, Rafael. Prazer, Estudas aqui na Universidade? Ruben ou Rodrigo? Ruben. Esta é a Sara, Beatriz, Prazer. o Bernardo está ali atrás. Prazer. Desculpa. Teu nome? Rafael. Rafael, estudas aqui em Coimbra? Estudo. Qual é que é o curso? Se quiseres Direito. Direito, ok. As atitudes só são censuráveis, acho que são censuráveis. Ou seja, se o Partido Chega, nomeadamente, tiver atitudes censuráveis, elas são de censurar. Não é pela direita ser censurada na universidade, como vocês dizem, que é só por si censurada. Ou seja, se vocês têm atitudes que devem ser censuradas, elas têm de ser censuradas quando? Eu acho que parte por aí. O que é que tu defines como uma atitude censurável? Tudo que não é democrático,
tudo o que vai contra as liberdade de expressão, liberdade de personalidade. O Chega foi contra essas liberdades quando? Múltiplas vezes. Eu não estou a dizer o Chega, eu estou a dizer a direita e propriamente a extrema-direita. Muitas vezes têm atitudes censuráveis. Ok, então mas isso torna legítimo a esquerda ter atitudes censuráveis? Sim ou não? Não, lá está. Eu parti desse ponto. Eu parti do ponto que a liberdade é boa por haver liberdade. E a censura só tem de ser feita a atitudes censuráveis. A partir do ponto que é a direita, a extrema-direita, que tem atitudes censuráveis, é isso que temos de censurar. O que é que tu achas que acontece aqui em Portugal? Ok? Vamos pôr aqui em Portugal, quando isso acontece. E tu achas que deveria ser feito? Até a minha questão. Como? Atitudes censuráveis, como tu disseste. O que é que tu achas que deveria ser feito em Portugal? Apesar de estar a ser previsto na lei, não é? As ofensas todas, os crimes de ofensa, o que é que seja, porque isso acontece. Ameaças de morte, violações, as tretas todas. Diz-me o que é que tu achas que deveria acontecer aqui em Portugal para poderes ouvir alguém que tenha autoridade então para filtrar essas coisas. Porque assim, façam atitudes censuráveis, tem que haver alguém então que ande por aí a dizer que é censurável, não é? Senão vamos entrar num grande problema. Eu acho que existe, vou dar um exemplo, acho que aí na pequena plateia que vocês têm, existem pessoas que estão a tirar direito, então o partido Chega múltiplas vezes. Não estou a falar de Chega, estou a falar de um geral. Pronto, mas eu estou a falar da extrema-direita. Imparcial. Sim, ok. Pronto. Atitudes censuráveis. Então eu vou dar o exemplo que é criada um decreto-lei que defende que, sei lá, só determinados imigrantes é que podem entrar em Portugal. Isso parte-se logo do ponto que está violada uma liberdade e por isso tem de ser um ato censurável, porque descriminaliza a pessoa e a sua etnia, por exemplo. O que tu estás a dizer... É só um exemplo, eu não quero pegar pelos imigrantes, sim. porque isso é uma coisa que vocês estão sempre a tocar. Não é por partidos. O que tu estás a dizer é que a liberdade de expressão tem limites, certo? Não. Mas tem. Então o que é que tu estás a dizer? A liberdade de expressão só por si não tem limite. Só por si não tem limite. A liberdade de dizer que existem atitudes censuráveis. Exatamente. Então digo uma coisa, então se existem atitudes censuráveis, então a liberdade de expressão não é absoluta. Não podes basear atitudes que são censuráveis na liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão defende aquilo que tu puderes querer ser. Aquilo que tu estás a dizer é totalmente... Se eu me quero vestir de uma determinada maneira, essa atitude não pode ser censurável. Se eu fizer apologia ao sistema nazi, essa atitude é censurável. Mas isso parte do ponto da consciência de cada um, não é? Houve uma coisa. O que é que o artigo 37 da Constituição nos diz? Que nós temos liberdade de expressão, certo? Diz lá que nenhuma forma de censura pode acontecer para limitar a liberdade de expressão. Mas também sabemos que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Imagina, se eu, como na liberdade de expressão, ofender algum direito de garantir a liberdade de outra pessoa, estou a chegar ali ao limite. E nós concordamos com isso. O problema aqui, lá está a censura disfarçada, é que basta dizer que sou uma mulher de direita conservadora, que sou logo chamada disto e daquilo, fascista, racista. É verdade, sim, senhor. Isso não é verdade. Queres que mostre no Twitter com as ameaças de morte que eu tenho só por dizer, olha, és direita, devias morrer. Existem múltiplos membros de partidos de esquerda que se quiserem chamar, que também são ameaçados de morte. E pronto, e é esse mesmo objetivo. A ninguém está a falar de ser direita ou ser de esquerda. É que nós também chega com a direita e com a esquerda não. Estamos a falar da censura disfarçada que existe de facto no ambiente, na sociedade. É isso que mesmo estás a sugerir, estás a falar connosco, de facto. E diz uma censura. E eu acho ainda pior dizer que existem atitudes que são de facto censuráveis. A minha pergunta para ti, que nem não respondeste, foi: o que é que tu achas que deveria ser feito para então haver alguém que possa filtrar atitudes censuráveis? O que é que pode e pode não ser censurável? Então. Por exemplo, nesses decretos de lei que eu falava, serem inconstitucionais, por exemplo, que é o que eles são. Certo, também tem isto, também fala lá que não pode haver discriminação política, racial, etc. E, no entanto, existe na mesma. Estamos a concordar com isso. Acabaste de dizer que de esquerda também sofre ameaças, de direita também não. Existe, de facto, então, discriminações por parte política. Porque agora, a Constituição também tens isso. Que não pode haver discriminação política, nem de racial, e etc. Certo? Sim, mas por esse mesmo motivo que acontece do outro lado, não podes dizer que a direita é censurada. Eu não disse que a direita, só disse que nem direita. É o tema. E vemos numa censura disfarçada. Vês aí escrito direita ou esquerda? Vês? Diz-me, vês sim ou não? Sim, estou a ver, porque tu estás-me a falar e tu és de direita, e tu estás a defender que a direita sofre de censura disfarçada. A personalidade tem mesmo isso, eu estou a dizer literalmente visto uma questão que é, independente de direita ou esquerda, atitudes censuráveis, o que é que tu achas que deviam ser feitas? Não deste discussão. Portanto, tu não consegues filtrar atitudes censuráveis. Não deviam ter palco, não deviam ter palco. Não devíamos ter palco, sabes só usar a dizer uma coisa.
Desculpa? Salazar dizia exatamente a mesma coisa. Os grandes ditadores, Hitler, Mussolini, etc., diziam exatamente a mesma As coisa. Não deviam ter atitudes palco. que são censuráveis não deviam ter palco. Exatamente, e diziam todos exatamente iguais. Eles também diziam o mesmo. Eles diziam o mesmo, mas não protegiam a liberdade. Olha, Rafael, Protegiam os valores que são dignos de qualquer pessoa. Rafael, eu vou-te dar a minha perspectiva. A perspectiva do Ruben Ganhão, ok? A minha. Não sei se alguém concorda, não vou falar por eles. Eu, pessoalmente, acho que opiniões não são censuráveis. Eu acho que atos são. Isso que tu estás a dizer é uma opinião que alguém dá e cabe na cabeça de cada pessoa que Então as opiniões que incitam, que fazem com que alguém possa ter um ato... Tu estavas-me a dizer que as opiniões... Para mim não são censuráveis. Não são censuráveis. Não. Vamos ver uma coisa, se tu achas que opiniões são censuráveis porque podem causar perigo a outras pessoas, seja de outra etnia, raça, sexualidade, aquilo que for, então esta pessoa que cuspiu aqui devia ser presa. É um ato censurável. Está literalmente a qualquer pessoa que tivesse o pensamento, estes rapazes não vão uma cuspidela, se calhar vai incentivar alguém a dar outra. Ele disse que há atitudes censuráveis. Sim, e esta é uma atitude censurável. Segundo a tua perspectiva, é uma atitude censurável. Claro que sim. Isto é censurável. A atitude. Mas e se ele dissesse, vou-te cuspir e nunca cuspia? Tu achas que lhe devias tapar a boca? Devias-lhe tapar a boca? Para ele não cuspir? Devia-lhe tapar a boca. Ele diz assim, eu vou-te cuspir. Mas não o faz. Mas não o fez. Ok, então tu não fazias nada. Não, ele está a dizer, eu vou-te cuspir. Eu não posso julgar alguém antes dela fazer os atos. Eu acho que devemos ter muito cuidado com as coisas que dizemos, incluindo isso que tu acabaste de dizer, que há atos censuráveis ou há opiniões censuráveis. Eu acho que não há opiniões censuráveis. Eu acho que há atos censuráveis. Queres incitar ao ódio, por exemplo, eu posso dizer que te vou matar. Tu não vais sentir medo com isso? A tua integridade física não vai estar... Claro que vou, claro que vou. Então? Mas fizeste-o. Eu posso te prender por me teres matado sem... por me teres dito que queres matar? Não podes prender, mas podes ter outras consequências, acho eu. Quais consequências? Tu se calhar vais estudá-las aí. E tu achas que essas consequências não há diversidade na Claro que existe diversidade nas consequências. Não é isso que eu estou a perguntar. Tu achas que uma pessoa, ok, seja ou de direita ou de esquerda, faça isso, faça ameaça, tu achas que as consequências vão ser iguais ou vão ser diferentes? Claro que as consequências são iguais para uma pessoa de esquerda e de direita. Isso nem é uma... Tiveste o exemplo do... Isto é debater o sexo dos anjos. Claro que vai ser para um como é para o outro. Na prática não é. Vou dizer uma coisa. Já várias vezes, tem estes muitos casos muito recentes. Estes casos recentes, as pessoas irem para o Twitter, twittar uma opinião e dizerem direita, levarem com o processo em cima. E a esquerda não lhes aconteceu nada. Não é por serem de direita. Não, Ricardo Reis, que agora é deputado, era ex-assessor para o Twitter disse uma opinião qualquer. Ele levou com o processo em cima. Não é por ser de direita. Olha, e diz-me uma coisa, dizer factos. Vocês não sabem diferenciar de ser um ataque não, nós sabemos pessoal, diferenciar. Um ataque nós à sabemos direita, diferenciar. como ele um todo. Eu quero te fazer uma São opiniões que Deixa-me não têm fazer uma base. pergunta. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Então, as opiniões são censuráveis porquê? O que é que define uma opinião ser má? Porque há uma coisa que a esquerda defende, que eu pessoalmente não defendo, que é a pluralidade de cultura, o multiculturalismo, a globalização. Então, se calhar, está Se o bem. McDonald's nunca saísse dos Estados Unidos, tu não conhecias o McDonald's. Se o McDonald's não tivesse ido dos Estados Unidos, se calhar eu era menos obeso. Pois, percebeste, não é? Pronto. Agora vamos dizer uma coisa, que é o facto de termos diferentes culturas e diferentes opiniões geram diferentes leis e diferentes opiniões públicas. Claro, então tu estás-me a dizer, iguais em não, todos os países. o que tu defendes, indiretamente, é que se Portugal fosse um país totalmente virado à direita, era correto censurar ideias de esquerda. Eu não defendo isso. Nunca disse não, isso. Tu defendes isso? Eu nunca disse isso. Não, defendes. Eu nunca Porque estás disse a dizer que há atos censuráveis. Se há atos censuráveis, há opiniões a defender que esses atos são censuráveis. Então se há uma opinião, calma, se há uma opinião que defende que esse ato é censurável, essa opinião vem de onde? Vem do público. Esse público tem que ideia? Tem uma ideologia virada para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Se essa ideologia estiver virada para a direita, então automaticamente vai haver atos censuráveis do lado da esquerda. Então, o que tu estás a dizer é que se estivéssemos num regime de direita, era censurável ter ideias de esquerda. Não era censurável ter ideias de esquerda. Não é censurável ter nem ideias de esquerda, nem de direita. Nenhum dos lados deve ter ideias censuráveis. Nenhum. Nenhum. Atos sim. Opiniões não. Opiniões não podem ser censuradas.
Isso é um caminho muito, mas mesmo muito perigoso. A última vez, não é só para mim, a última vez que houve alguém a definir opiniões como censuráveis, eu sei muito bem o que é que aconteceu. E não foi venturismo, não foi André Venturismo, não foi Luís Montenegrismo, não foi nada disso. Foi nazismo, foi fascismo, foi comunismo, certo? Sim, eu sei. Eu não quero nenhum desses regimes. Vocês chamam-me fascista, mas eu não quero nada disso. Mas eu gosto da liberdade. Por causa dessa identidade histórica que nós temos, nós sabemos o que é que aconteceu, mesmo no fascismo, nazismo, comunismo. Pá, é por essas atitudes e coisas que aconteceram na nossa história serem censuráveis que atitudes semelhantes no dia a dia têm de ser censuradas. É por isso, é por a mesma razão. Se vocês têm essas atitudes atualmente, vocês têm de ser censurados. Sabe quem tinha a mesma opinião? Para toda a gente ouvir, não é uma questão popular. Sabe quem tinha a mesma opinião que a liberdade de expressão precisa ser limitada, como você falou? Sabe quem? Eu não disse que a liberdade de expressão não, você acabou de falar que as pessoas precisavam ser censuradas. O começo do meu discurso. Não. Posso puxar ao minuto 00.01 que eu comecei a falar da liberdade de expressão, liberdade de personalidade, liberdade de tudo e qualquer mais uma coisa, que é a coisa mais bonita que nós temos no nosso mundo. E é isso que eu estou a tentar defender. Devem ser somente censuradas aquelas que prejudicam a nossa liberdade. Foi isso que eu defendi. Exatamente, ou seja, você censurando as opiniões que você considera que vão contra essa liberdade, você está sendo uma pessoa assim, ou não? Não. Então você censurar, você não está indo contra a liberdade? Não. Não? Em certa medida não. Como não? Se você censurar alguém, você está tirando a liberdade da pessoa. Porque estamos à procura de o que é um mundo melhor, não é? Mas isso é um debate filosófico que vocês não conseguem alcançar. E não conseguimos porquê? Não conseguem alcançar porque vocês não querem. Estás a fazer exatamente isso, é Exato. Não, vocês. Não! Olha, eu concordo aí, eu concordo. É bonito vocês estarem desse lado e darem as vossas Hitler, Mussolini, mas eu acho. Todos eles são regimes autoritários, como você falou, que nós temos essa questão histórica e tal. Exato. E eles concordavam com você, inclusive. Nós temos que censurar as opiniões diferentes das nossas, que vão contra a nossa liberdade. Não, eu não quero censurar as opiniões que são diferentes da minha. Você acabou de falar isso. Não, eu acho que devemos censurar as opiniões que não nos levam a um mundo melhor. E não é. Mas isso não é opinião de quem? Mas exatamente, vamos lá. Um mundo melhor. Uma opinião democrática, claro. Eu tenho uma opinião que o mundo melhor é um pouco diferente do que a gente está vendo hoje. Você tem sua opinião que o mundo melhor. E aí? Como vai definir essa questão? Mas isso não é existe uma censura. Onde é que tu foste buscar a tua ideia de um mundo melhor? Onde é que foste buscar a tua ideia de um mundo melhor? O mundo que defende a liberdade, ponto. Não é isso que eu estou a perguntar. Não é isso que eu estou a perguntar. De onde é que vem a ideia, para qualquer pessoa que está aqui hoje, de um mundo melhor? Não vem da minha cabeça. Eu acho que aquele rapaz que está ali não pensa num mundo melhor de acordo com o que eu penso. Vem da generalidade o mundo melhor é de acordo com o que tu pensas, certo? Pronto. E este rapaz aqui também. O mundo melhor é o que tu pensas. O teu mundo melhor é o que tu pensas. Então, se nós todos começarmos aqui a discutir o que é o mundo melhor e automaticamente censurássemos todos aqueles que tivessem uma opinião contrária, eu vou-te dar uma infeliz realidade. Estavam todos calados. Eu não disse para censurar a opinião contrária. É triste. A questão é que o meu mundo melhor é muito diferente do teu. A melhor forma de nós alcançarmos um utilitarismo, por exemplo, da felicidade da maioria, é ouvirmos todos. E tu, ao não ouvires um dos lados, não estás a fazer utilitarismo. Estás a fazer seletividade. Eu não disse para ouvirmos um dos lados. Tu estás a dizer que devemos censurar opiniões que tu achas que são censuráveis. Ao definires opiniões como censuráveis, então não queres ouvir um dos lados. E ao não ouvires um dos lados, então não vais ter o mundo melhor dessas pessoas a ser representados. Desculpa, isto é lógica. Não podes dizer que eu não cometi nenhuma falácia. Nós seguimos a lógica. Vários. Qual é que foi? Diz-me qual é que foi? Apanhado, estou a dizer. Vocês disseram que a maior parte dos professores da Faculdade de Direito eram de esquerda ou não tinham a vossa opinião. Tens razão, ainda bem que isso é quase por completo uma mentira. Tu estás a dizer que nós estarmos aqui automaticamente diz que aquilo que estamos a defender é falso. Então, eu digo aqui uma coisa. Se aqui tivesse um amigo meu que por acaso é gay e eu não o atacasse, então isso quer dizer que não existe homofobia? Não, existe homofobia em alguns sítios. Existe homofobia numa cidade mais que outra. Então, tu ao dizeres que este caso em concreto define que há liberdade para nós e que não há censura, estás a cometer uma falácia. Estás a cometer uma falácia da generalização e eu sim consegui dizer o nome da falácia, tu não me conseguiste dizer aquilo que eu disse. Ok? O facto de este ato único
de exercício de liberdade de expressão da direita comprova que não há censura. Disseste que este ato, ou seja, estás a generalizar. Desculpa, é generalização. É uma falácia. Não podes dizer que não é. Não podes. Chama um professor de filosofia agora e diz para eu me contradizer. Não vai. Não vai porque eu estou certo neste aspecto. Mas onde é que eu fui agressivo contigo? Ainda agora levantaste da cadeira. Eu levantei-me da cadeira para te cumprimentar, meu. Não descontextualizes. Não. Pronto, está bem. Também está a gravar, também podes ver. Está a gravar, mas depois vês. Pessoal, palmas para qual é o nome? Rafael. Rafael, bate palmas para Rafael. Obrigado, Rafael. Por vir debater conosco.